O Pentecostes foi um daqueles acontecimentos que não apenas marcaram uma geração, mas mudaram o rumo da história espiritual da humanidade. Não aconteceu em um palácio, nem diante de reis, nem em meio a grandes exércitos. Tudo começou em um lugar simples, em Jerusalém, com um grupo de homens e mulheres reunidos em oração, aguardando o cumprimento de uma promessa feita por Jesus. Aos olhos humanos, talvez parecesse apenas uma reunião de pessoas comuns. Mas, aos olhos de Deus, aquele momento era o início de uma nova fase no relacionamento entre o céu e a terra. Para compreender a grandeza desse evento, é necessário voltar alguns passos e entender o significado da própria palavra Pentecostes. O termo vem do grego e significa 50º, pois a festa era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Para os judeus, essa celebração era conhecida como Festa das Semanas, ou Shavuot. Inicialmente, tinha forte ligação com a agricultura, pois era o momento de agradecer a Deus pelas primeiras colheitas, especialmente pelo trigo. As primícias eram levadas ao templo como reconhecimento de que a terra, a vida e o sustento vinham do Senhor. Com o passar do tempo, porém, a festa ganhou também um significado espiritual ainda mais profundo. Ela passou a ser associada à entrega da lei no Monte Sinai, quando Deus se revelou ao povo de Israel em meio a fogo, trovões e temor, entregando a Moisés os mandamentos que guiariam a nação. Essa conexão é muito importante, porque no Sinai Deus escreveu sua lei em tábuas de pedra, mas no Pentecostes ele escreveria sua vontade no coração dos homens. O que antes vinha de fora, como mandamento, agora passaria a agir por dentro, como transformação. O Espírito Santo seria derramado não apenas sobre líderes específicos, mas sobre todos os que crescem. Antes daquele dia, os discípulos haviam passado por semanas intensas e emocionalmente profundas. Eles tinham caminhado com Jesus por aproximadamente 3 anos. Haviam deixado redes, barcos, profissões, casas e antigas seguranças para seguir aquele mestre da Galileia. Eram homens simples, muitos deles pescadores, sem prestígio religioso, sem influência política e sem formação rabínica respeitada. Mesmo assim, Jesus os escolheu para serem testemunhas de sua vida, de sua morte e de sua ressurreição. Durante o ministério de Jesus, eles viram coisas que ninguém poderia explicar apenas pela razão. Viram cegos enxergando, paralíticos andando, leprosos sendo purificados, multidões sendo alimentadas com poucos pães e peixes, mortos voltando à vida e pecadores sendo restaurados. Também ouviram ensinamentos que desafiavam a lógica comum da época. Jesus falava de amar inimigos, perdoar ofensas, buscar primeiro o reino de Deus, servir em vez de dominar, perder a vida para encontrá-la. Ainda assim, mesmo convivendo tão de perto com ele, os discípulos nem sempre compreendiam tudo. Muitas vezes discutiam entre si, demonstravam medo, ambição e falta de fé. Então veio a crucificação. Para aqueles homens, a morte de Jesus pareceu o fim de tudo. O mestre em quem eles haviam depositado a esperança foi preso, julgado, humilhado e morto em uma cruz. Aquele que eles criam ser o Messias parecia ter sido derrotado diante das autoridades religiosas e romanas. O medo tomou conta do grupo. As portas foram fechadas. A esperança parecia enterrada junto com o corpo de Jesus. Mas o terceiro dia mudou tudo. O túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou. Ele apareceu a Maria Madalena, às mulheres, a Pedro, aos discípulos no caminho de Emaús e depois ao grupo reunido. Tomé, que havia duvidado, pôde tocar as marcas da crucificação. Durante 40 dias, Jesus apareceu em diferentes ocasiões, ensinando sobre o reino de Deus e mostrando que tudo o que havia acontecido fazia parte do plano revelado nas Escrituras. A cruz não havia sido um acidente. A ressurreição não era uma lenda. Deus estava cumprindo aquilo que havia prometido desde os profetas. Foi nesse período que Jesus reforçou uma promessa fundamental. Ele disse que enviaria outro Consolador, o Espírito da Verdade, que estaria com os discípulos para sempre. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus atuava em pessoas específicas, em momentos específicos, para missões específicas. Ele vinha sobre profetas, reis, juízes e líderes escolhidos. Mas agora a promessa era diferente, o Espírito habitaria nos crentes de forma permanente. Não seria apenas uma visitação temporária, mas uma presença interior.
Pouco antes de subir aos céus, Jesus deu uma ordem clara aos seus seguidores: eles não deveriam sair de Jerusalém, mas esperar a promessa do Pai. Ele explicou que João havia batizado com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo. Em seguida, declarou uma das frases mais importantes para a missão cristã: eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e seriam testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Depois disso, Jesus foi elevado ao céu diante deles, e uma nuvem o ocultou de seus olhos. Os discípulos ficaram olhando para o alto. Era compreensível. Aquele que havia vencido a morte agora partia novamente. Mas, desta vez, eles não estavam sem direção. Havia uma promessa, uma missão e uma ordem: esperar. Então voltaram para Jerusalém e se reuniram no cenáculo, o aposento superior. Ali estavam os apóstolos, algumas mulheres que haviam seguido Jesus, Maria, mãe de Jesus, e também seus irmãos, que antes não compreendiam plenamente sua missão, mas agora estavam entre os que criam. O grupo era de cerca de 120 pessoas. Eles não estavam fazendo planos políticos, nem organizando uma revolução armada, nem criando uma estratégia humana de expansão. O que faziam era perseverar em oração. Essa perseverança não era uma oração superficial ou ocasional. Era uma busca contínua, unida e intensa. Eles estavam esperando algo que não sabiam exatamente como aconteceria, mas confiavam na palavra de Jesus. Enquanto isso, Jerusalém estava cheia. Judeus de várias regiões do mundo antigo haviam viajado para celebrar a festa. Havia pessoas vindas da Mesopotâmia, Capadócia, Egito, Líbia, Roma, Creta, Arábia e muitas outras localidades. Era como se Deus tivesse reunido em uma única cidade representantes de diversas nações, culturas e línguas. O cenário estava preparado para que algo local tivesse repercussão mundial. Então chegou o dia de Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar quando, de repente, veio do céu um som semelhante ao de um vento forte e impetuoso. Não era um vento comum. O texto bíblico destaca que era um som vindo do céu, enchendo toda a casa onde estavam. A imagem do vento é poderosa, porque tanto no hebraico quanto no grego as palavras usadas para espírito também podem se relacionar a sopro ou vento. Era como se Deus estivesse anunciando, por meio de um sinal visível e audível, que o sopro divino estava chegando sobre seu povo. Em seguida, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. O fogo, nas Escrituras, frequentemente simboliza a presença, a santidade e a manifestação de Deus. Foi em uma sarça ardente que Deus falou com Moisés. Foi em meio a fogo e fumaça que ele desceu sobre o Sinai. Mas agora o fogo não estava sobre uma montanha distante. Estava sobre pessoas comuns. Homens e mulheres se tornavam sinais vivos da presença divina. O templo de Deus deixava de ser entendido apenas como um edifício e passava a ser visto também na vida daqueles que recebem o Espírito. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Galileus simples, que não haviam estudado idiomas estrangeiros, passaram a proclamar as grandezas de Deus em línguas compreendidas pelos peregrinos que estavam em Jerusalém. Esse milagre tinha um significado profundo. Em Babel, as línguas haviam se tornado sinal de confusão e dispersão. No Pentecostes, as línguas se tornaram instrumento de comunicação e unidade. Deus não apagou a diversidade dos povos, mas usou essa diversidade para anunciar sua mensagem. O som chamou a atenção da multidão. Pessoas de diferentes regiões se aproximaram e ficaram espantadas. Cada uma ouvia aqueles discípulos falando em sua própria língua materna. A surpresa era imensa. Como homens da Galileia poderiam falar idiomas de tantos lugares? Alguns ficaram maravilhados e perguntavam o que aquilo significava. Outros, porém, tentaram ridicularizar o acontecimento, dizendo que os discípulos estavam embriagados. Foi nesse momento que Pedro se levantou. O mesmo Pedro que, poucas semanas antes, havia negado Jesus 3 vezes agora se colocou diante de uma multidão com coragem. Essa transformação, por si só, já era um testemunho do que o Espírito Santo havia feito. Antes, Pedro temera a pergunta de uma serva.
Agora, encarava milhares de pessoas em Jerusalém, a cidade onde Jesus havia sido crucificado. Pedro começou rejeitando a acusação de embriaguez, lembrando que era cedo demais para aquilo. Mas ele não se limitou a se defender. Ele abriu as Escrituras e explicou que o que estava acontecendo era cumprimento da profecia de Joel. Deus havia prometido derramar seu Espírito sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizariam. Jovens teriam visões. Velhos sonhariam sonhos. Servos e servas também receberiam do Espírito. Aquilo não era desordem, loucura ou acaso. Era o plano de Deus se cumprindo diante dos olhos daquela geração. Depois de explicar o sinal, Pedro apontou para o centro da mensagem, Jesus Cristo. Ele falou de Jesus de Nazaré, aprovado por Deus com sinais, prodígios e milagres. Declarou que Jesus havia sido entregue segundo o propósito divino, mas também afirmou com coragem que os homens o haviam crucificado. Contudo, a morte não pôde retê-lo. Deus o ressuscitou. Pedro então usou as Escrituras novamente, citando os Salmos para mostrar que a ressurreição do Messias já havia sido anunciada. O ponto central do sermão era claro: aquele Jesus que havia sido crucificado agora estava vivo, exaltado à direita de Deus, e era ele quem havia derramado o Espírito Santo. O Pentecostes, portanto, não era apenas uma experiência espiritual isolada. Era a prova visível de que Jesus ressuscitou, subiu ao céu e reina como Senhor e Cristo. O vento, o fogo e as línguas apontavam para uma realidade maior: Jesus estava vivo e sua obra continuava por meio do Espírito. As palavras de Pedro atingiram profundamente a multidão. Muitos ficaram compungidos no coração e perguntaram: que faremos? Essa pergunta revela o impacto do Evangelho quando ele é compreendido. A resposta de Pedro foi simples e direta: arrependimento, batismo em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebimento do dom do Espírito Santo. A promessa não era apenas para aqueles ouvintes, mas também para seus filhos e para todos os que estavam longe, tantos quantos Deus chamasse. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem e foram batizadas. O pequeno grupo de 120 discípulos se transformou, em poucas horas, em uma comunidade com milhares de novos crentes. A igreja nascia publicamente não como uma instituição poderosa, mas como uma comunidade movida pelo Espírito, fundamentada em Cristo e sustentada pela Palavra. Depois do Pentecostes, a vida dos primeiros cristãos passou a revelar os efeitos dessa transformação. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos era essencial, porque ainda não existia o Novo Testamento escrito como o temos hoje. O que os crentes ouviam era o testemunho daqueles que tinham convivido com Jesus, visto seus milagres, presenciado sua morte e encontrado o Cristo ressuscitado. A comunhão também era marcante. Não se tratava apenas de frequentar reuniões religiosas. Era uma vida compartilhada. Eles se ajudavam, cuidavam uns dos outros e demonstravam uma generosidade impressionante. Alguns vendiam propriedades e bens para suprir as necessidades dos irmãos. Isso não era uma obrigação fria imposta por lei, mas fruto de uma mudança interior. Quando o Espírito Santo transforma o coração, o amor pelo próximo passa a valer mais do que o apego aos bens. O partir do pão apontava para a lembrança da morte de Jesus. Cada reunião em torno da mesa era também uma proclamação da cruz e uma expressão de esperança na volta de Cristo. As orações mantinham a comunidade consciente de sua dependência de Deus. Eles não viviam apenas de entusiasmo. Viviam de devoção, ensino, comunhão e missão. Por isso, a igreja crescia. O Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Mas o crescimento da igreja também despertou oposição. As autoridades religiosas começaram a se incomodar com a pregação dos apóstolos. Pedro e João, por exemplo, foram presos depois da cura de um homem coxo na porta do templo. O milagre era público e não podia ser negado. A única estratégia das autoridades foi tentar silenciar os discípulos. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, afirmou que aquele homem havia sido curado em nome de Jesus Cristo, a quem eles haviam crucificado, mas a quem Deus ressuscitara dos mortos. A ousadia de Pedro e João impressionou os líderes.
Eles perceberam que eram homens simples, sem formação acadêmica religiosa, mas também reconheceram que haviam estado com Jesus. Esse era o segredo. O poder deles não vinha de títulos, posição social ou capacidade humana. Vinha da presença de Cristo e da atuação do Espírito Santo. Quando foram proibidos de falar em nome de Jesus, responderam que não podiam deixar de falar daquilo que tinham visto e ouvido. A perseguição, em vez de apagar o movimento, acabou espalhando ainda mais a mensagem. Após a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão registrado em Atos, muitos crentes foram dispersos para outras regiões. Saulo de Tarso, que mais tarde se tornaria Paulo, estava presente e aprovou a execução de Estevão. A perseguição parecia uma ameaça mortal para a igreja, mas Deus transformou aquele sofrimento em instrumento missionário. Os cristãos dispersos levavam o evangelho por onde passavam. Filipe foi um dos que pregou em Samaria. Isso era significativo, porque judeus e samaritanos carregavam séculos de tensão religiosa e cultural. Mesmo assim, o evangelho atravessou aquela barreira. Muitos samaritanos creram, houve curas, libertações e grande alegria naquela cidade. O Espírito Santo mostrava que a mensagem de Jesus não ficaria presa a uma fronteira étnica ou histórica. Outro episódio importante envolvendo Filipe foi seu encontro com o eunuco etíope. Guiado por Deus, Filipe foi até uma estrada deserta e encontrou um oficial da rainha da Etiópia lendo o profeta Isaías. O homem queria entender de quem o texto falava. Filipe, começando por aquela passagem, anunciou Jesus. Quando encontraram água, o eunuco pediu para ser batizado, declarando sua fé em Cristo. Esse encontro mostra como o Espírito conduzia a missão de forma precisa. Deus não se importava apenas com multidões. Ele também guiava seus servos até uma única pessoa sedenta pela verdade. Enquanto o evangelho avançava, Saulo continuava perseguindo os cristãos. Ele era zeloso da lei, fariseu, instruído e convicto de que combatia uma heresia perigosa. Mas no caminho para Damasco, sua vida foi completamente transformada. Uma luz do céu o cercou, ele caiu por terra e ouviu a voz de Jesus perguntando por que ele o perseguia. Saulo descobriu que perseguir a igreja era perseguir o próprio Cristo. Cego, foi levado a Damasco, onde permaneceu 3 dias sem ver, comer ou beber. Deus então enviou Ananias, um discípulo que inicialmente teve medo, pois conhecia a fama de Saulo. Mas o Senhor revelou que aquele perseguidor seria um instrumento escolhido para levar seu nome aos gentios, reis e filhos de Israel. Ananias obedeceu, impôs as mãos sobre Saulo, e ele recuperou a visão, foi cheio do Espírito Santo e batizado. Pouco depois, aquele que antes prendia cristãos começou a anunciar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. A conversão de Saulo, que passou a ser conhecido como Paulo, foi um dos momentos mais decisivos da história cristã. Sua formação judaica, sua cidadania romana, seu conhecimento das Escrituras e sua capacidade de dialogar com diferentes culturas foram usados por Deus para levar o Evangelho a muitos povos. Paulo se tornou o grande apóstolo dos gentios, viajando por diversas regiões, fundando igrejas e escrevendo cartas que se tornariam parte essencial do Novo Testamento. A igreja de Antioquia teve papel fundamental nessa expansão. Foi ali que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Antioquia era uma cidade multicultural, e sua liderança refletia essa diversidade. O Espírito Santo orientou aquela comunidade a separar Barnabé e Saulo para a obra missionária. Depois de oração e jejum, eles foram enviados. Assim, a missão cristã passou a avançar de forma mais organizada entre as nações. Nas viagens missionárias, Paulo costumava começar pregando nas sinagogas, mostrando aos judeus e prosélitos que Jesus era o cumprimento das promessas messiânicas. Quando encontrava rejeição, anunciava a mensagem também aos gentios. Em Filipos, ele e Silas foram presos e açoitados. Mesmo assim, à meia-noite, oravam e cantavam hinos. Um terremoto abriu as portas da prisão, e o carcereiro, assustado, perguntou o que deveria fazer para ser salvo. A resposta foi direta: crer no Senhor Jesus. Naquela noite, ele e sua família foram batizados. Em Atenas, Paulo encontrou um ambiente completamente diferente. A cidade era marcada pela filosofia, pela idolatria e pela busca intelectual.
No Areópago, ele não começou citando diretamente as escrituras judaicas, pois falava a um público que não as conhecia. Em vez disso, partiu de um altar dedicado ao Deus desconhecido, e usou essa referência como ponte para anunciar o Deus Criador. Paulo mostrou que o Evangelho podia dialogar com diferentes culturas sem perder sua essência. Deus criou todas as coisas, chama todos ao arrependimento e confirmou sua mensagem ressuscitando Jesus dentre os mortos. Em Éfeso, a pregação teve impacto tão forte que afetou até a economia ligada ao culto de Ártemis. Quando o Evangelho transforma pessoas, ele também confronta sistemas de idolatria, exploração e interesses humanos. Por onde passava, a mensagem alcançava homens e mulheres, ricos e pobres, judeus e gentios, escravos e livres, religiosos e pagãos. A força do Evangelho estava justamente em sua universalidade. Cristo não era propriedade de uma nação ou classe social. Ele era Salvador para todos os que crescem. Com o avanço entre os gentios, surgiu uma questão delicada: os não-judeus precisariam ser circuncidados e guardar a lei de Moisés para serem salvos? A resposta veio de forma decisiva no Concílio de Jerusalém, em Atos 15. Pedro lembrou que Deus havia derramado o Espírito Santo também sobre a casa de Cornélio, um gentio, sem exigir dele a circuncisão. Paulo e Barnabé relataram os sinais que Deus havia realizado entre os gentios. Tiago, então, mostrou pelas Escrituras que a inclusão das nações fazia parte do plano divino. A decisão foi clara: a salvação era pela graça, mediante a fé, e não pela imposição da lei judaica aos gentios. Esse entendimento preservou a essência do Evangelho. A nova aliança não seria limitada por etnia, cultura ou tradição nacional. Jesus havia aberto um caminho para todos. O Espírito Santo era o selo dessa nova realidade. Aquilo que começou no Pentecostes continuava se desdobrando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Pentecostes, portanto, não deve ser visto apenas como um evento antigo e distante. Ele é o marco de uma nova era. A promessa feita pelos profetas se cumpriu: Deus colocaria seu Espírito dentro do seu povo, daria um coração novo e escreveria sua lei no interior dos seus servos. O acesso a Deus não dependeria mais de sacrifícios repetidos, de um templo físico ou de uma mediação sacerdotal limitada. Cristo se tornou o sacrifício perfeito e o sumo sacerdote definitivo. O Espírito Santo passou a habitar naqueles que pertencem a Jesus. A grande pergunta que permanece é: o que fazemos diante dessa realidade? O Pentecostes transformou discípulos amedrontados em testemunhas corajosas. Transformou pescadores simples em proclamadores do reino. Transformou um perseguidor em missionário. Transformou uma pequena reunião em Jerusalém no início de um movimento que alcançaria povos, línguas e culturas ao redor do mundo. A missão ainda continua. Existem pessoas que não conhecem o Evangelho, vidas quebradas que precisam de restauração, comunidades que precisam de esperança e corações que precisam ser alcançados pela graça de Deus. O mesmo Espírito que desceu naquele dia continua agindo. Ele consola, guia, convence, fortalece, santifica e capacita. O Pentecostes não foi o encerramento de uma história. Foi o começo de uma obra que ainda está em andamento. E cada pessoa que crê em Cristo é chamada a deixar de ser apenas espectador e se tornar participante dessa missão, vivendo como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Se você gostou, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as novidades. Até a próxima e Deus te abençoe.